Morre Sara, mulher de Abraão, mãe de Isaque, filho da promessa. Abraão, apesar de receber de presente um local para fazer o sepultamento, ele não aceita, mas compra uma caverna, compra um local para sepultar sua esposa. Seria essa a origem dos planos funerais? O cuidado de Abraão com o seu morto, com a falecida, sua esposa? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Gênesis 23. Não saia daí. Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe também no grupo da família. Estamos lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Essa já é a segunda leitura, nós já lemos uma vez, estamos lendo novamente. Está toda gravada, basta procurar na playlist o livro que você deseja, o capítulo, e você digitar, por exemplo, Isaías 60, João Neres, você vai encontrar a gravação. Servido o café, peguei a caneca da pastora Márcia, mas não tem problema não, tá valendo. Eu sou dela, ela é minha. Vamos que vamos. Café amargo esse, hein? Fica mais barato. Ô, glória. Gênesis 23, versículo 1, diz assim: E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Bem, uma curiosidade, eu não vi aqui, não tem, até onde eu sei, em nenhum lugar que ela tenha tido outros filhos. Se ela teve Isaac com 90, ainda viveu 37 anos e não teve outros filhos. Então ela viveu somente para gerar o filho da promessa, né? Caso eu esteja enganado, pode digitar aí, né? Mas eu não vi. E foi Sara da idade de 127 anos, estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, cidade de Arba, e Hebron, a cidade que futuramente vai ser conquistada por Caleb, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante da sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte minha morta diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: veja que ele era muito bem relacionado. Era um homem influente e muito bem relacionado. Ouve-nos, meu Senhor. Príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a sua morta. Veja como Abraão era bem relacionado. Os homens o consideram príncipe, mesmo ele estando em Kiriat Arba, era terra estranha para ele, e oferecem qualquer sepultura. Certamente tinha alguns ali que tinham uma sepultura cara, um plano funeral do Jardim da Saudade, né? Enquanto outros, uma mais simples, mas eles ofereceram a Abraão qualquer lugar para sepultar. Eu quero aproveitar hoje e falar para você um pouquinho. Eu não sou vendedor de plano funeral, mas eu sou pastor. E eu costumo dizer que uma das evidências de quem é pastor é quantos enterros ele já fez, quantos batismos ele já realizou. Mas enterro, funeral, cerimônia fúnebre, é para quem tem tempo de ministério, experiência. E eu já fiz vários, tive várias experiências. Vou citar 2 nomes. Do cemitério Murundu ao Jardim da Saudade.
Urundu é um aqui no Rio de Janeiro, próximo a Bangu, e a apresentação não é muito boa, né? Em Santa Cruz tem um que é pior, em Ricardo de Albuquerque também. Infelizmente, nós temos locais de sepultura que, ao meu ver, eu considero indigno. Indigno. Eu fui sepultar o pai de um amigo da Marinha, e enquanto nós passávamos com o caixão, a maioria estava fardado de branco e tinha urubus em toda parte. Sinceramente, é indigno. Nesse caso, eu defendo a cremação. É muito melhor do que enterrar num lugar assim. Eu vi um pastor novo, eu tive a oportunidade de ordenar o ministério, sepultando a sua avó. E no dia estava chovendo. E ele tinha pago um plano que era, segundo ele, era gaveta. Mas na hora disseram que não era gaveta, era no chão. E aí acontece que estava chovendo e a chuva descobriu as outras covas. Estava uma cena horrível. Uma cena de filme de terror. E ele tinha que sepultar ali a sua avó naquele lamaçal, onde outras covas perto estavam parcialmente descobertas. É justo isso? Eu não acho. Eu acho que o local deve ser um local digno. Eu tive o privilégio, a honra de fazer o funeral do meu pai e tive a honra de fazer o funeral da minha mãe também, além de muitos outros que fiz. E Abraão está aqui diante dessa situação. Vão oferecer para ele a melhor, a, a melhor gaveta, né? O melhor plano, mas ele não vai aceitar. Vamos ver? Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra. Entenda que inclinou-se não é de adoração, é um costume oriental de cumprimentar, de reverência. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, os príncipes, e falou com eles, dizendo: se é da vossa vontade que eu sepulte a minha morta diante da minha face, ouvi-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ele me dê por herança de sepulcro no meio de vós. Então Abraão escolhe uma cova aqui, é uma caverna, tá, gente? A cova, no costume hebraico, era nas pedras, era caverna. Enterrava o morto e fechava com pedra, né? E Abraão pede essa caverna. Ora, Efron habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, a todos que estavam à porta da cidade, dizendo assim. O próprio Et ouviu e disse: espera aí que eu mesmo vou responder, dou a resposta agora. Não, meu senhor. Chamou Abraão de senhor, tá? O campo te dou. Eu te dou o campo. Também te dou a cova que nele está. Abraão, eu não vou lhe dar só a cova. Eu vou lhe dar o campo. Vou lhe dar o cemitério inteiro. Vou lhe dar o sítio inteiro para você sepultar. Veja como ele era bem relacionado. Também te dou a cova que nela está, diante dos olhos dos filhos do meu povo. Tadou. Sepulta tua morte. Eu estou falando aqui em público. É tua. Sepulta tua morte. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron, aos ouvidos do povo da terra. Isso aqui é jurídico, gente. Isso aqui é público. O Et falou em público. Né? O homem que deu a Efron, né? Efron falou em público para os filhos de Et. E agora Abraão também em público vai dizer. Falou Efron aos ouvidos, né? E falou a Efron. Agora Abraão vai responder a ele. Aos ouvidos do povo da terra, publicamente, dizendo: mas se tu estás por isso, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei. Toma-o de mim
e sepultarei ali a minha mãe. Desculpe, eu agradeço muito pela honra, pela consideração, mas eu quero comprar. Eles vão entender que lá na frente outras pessoas são sepultadas nessa caverna. Eles vão entender que ninguém mais mexe nesse túmulo. Abraão demonstrou aqui amor pela sua esposa, né? Apesar de muitos dizerem, o corpo sepulta em qualquer lugar. Não, é uma honra. Era cultura entre os judeus sepultar num bom lugar e depois sepultar os parentes no mesmo lugar. Então Abraão diz, não, amanhã depois vão chegar outros herdeiros e dizer, isso aqui era do meu pai. Entendeu? Então Abraão está sendo sábio, prudente. Ele quer comprar. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe, meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. E é isso entre mim e ti, sepulta tua morta. Quer dizer, a terra tem esse valor, mas isso aí para nós não vale nada. Como dizia meu pai, mas vale nossa amizade. Mas Abraão não vai aceitar e vai pagar. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata corrente entre mercadores. Entenda, esse povo é muito comerciante, e por mais que ele dissesse, é tua, depois poderia vender para outro. E Abraão disse, não, quero comprar. Né? E pagou então o devido preço. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo no campo, que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. Veja, ele comprou um cemitério, ele comprou um jardim da saudade para Sara. Que homem, que honra e que lição nós aprendemos, né? Nós devemos realmente honrar os nossos entes queridos. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Minha gente, eu vou aproveitar esse capítulo para falar algumas coisas. Já falei do valor, né, do plano funeral, que é importante demais ter. A gente que é pastor sabe. Tem pessoas que morrem, não tem nada, aí vem correndo para a igreja, pastor, fulano morreu. Tem que enterrar amanhã. E você tem menos de 24 horas, você tem que resolver hoje o caixão. E o mais barato hoje é 1.000 e poucos, sei lá, não sei quanto está agora, mas não é barato. É muito mais vantajoso a pessoa pagar um plano funeral, que é baratinho, vai pagando, ele nem sente, e não se preocupa com nada. É um momento de muita dor. Me lembro que quando meu pai faleceu, meu irmão Daniel lá em casa me deu a notícia, e eu respirei fundo, chorei um pouquinho e liguei para o plano. Ela, seu João, tudo bem? Minhas condolências. Só informe, por favor, qual o hospital, o endereço, tal. Formei tudo. Eles foram lá e resolveram tudo. Tudo. Na vez da minha mãe, meu irmão mais novo, Zaqueu, pagou um plano melhor. E aí o plano disse, tudo bem, mandamos o plano melhor entrar em contato com outro plano, aproveitou, né, o plano que eu pagava, mas o meu irmão conseguiu um local melhor. E assim foi feito. Então, vale muito a pena, a pessoa tem que se preparar. Todos vamos partir um dia. E não tem hora marcada, né? É importante que a pessoa pense nisso. Abraão pensou. E lá na frente, essa cova vai continuar sendo dele, porque ele comprou, ele não aceitou o presente. Assim, o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura. Outra coisa que eu ia falar, para não esquecer, é que o nosso sistema, o nosso costume é muito cruel. Imagina que você está com uma pessoa hoje, tomando café, brincando, sorrindo, namorando, passeando, viajando.
a pessoa morre. Amanhã é o enterro. Na cultura egípcia, eles choraram o corpo de Jacó durante vários dias. Fizeram uma viagem de quase um mês. No meio da viagem, eles pararam e fizeram um pranto de mais tantos dias. Eu acho muito interessante, porque aquilo ali vai liberando o seu coração. No dia seguinte, é muito cruel. É uma cultura cruel a nossa. É claro que tem a situação de decomposição do corpo, mas é apenas uma falta de zelo. Que na cultura egípcia eles embalsamavam e a pessoa podia ficar vários dias até o seu coração ir liberando aquela pessoa, que é muito difícil, né? Para um parente próximo, uma pessoa amada, você aceitar. No outro dia, daí o desespero, né? No outro dia, ver a pessoa sendo enterrada. É uma lição para nós, Abraão, sábio, comprou a cova da sua esposa. Nós estamos lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler a Bíblia toda. E você é convidado a participar comigo e a compartilhar também esse conteúdo para outras pessoas da sua família. Deus abençoe sua casa, sua vida. Nunca é bom falar de morte, mas é bom no sentido de instrução, de treinamento. Aliás, Salomão diz em Eclesiastes que é melhor ir ao luto, é melhor ir ao enterro do que ir à festa. Porque ali você vê o fim de todos os homens. Ali você aprende. Espero que você tenha aprendido hoje. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe cada um dos teus filhos, abençoe a nossa vida, abençoe o Brasil e abençoe Jerusalém, cidade amada, cidade de Davi, cidade do grande rei. Senhor, muito obrigado por essa live, pelos minutos aqui, 17 minutos dedicados para aprender a tua palavra. Que o Senhor seja com os teus filhos e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.